Olá, alunos da turma AT 44 e 46, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 19ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre captação e transplante de órgãos, né? Como que funciona essa questão de quando um paciente se declara doador, a família é ciente, autoriza, né? Como é realizado o procedimento para captação de órgãos, né? Como é realizado aí a constatação de morte encefálica, né? Quais os exames que são realizados, a nossa central de regulação de órgãos aí, né? Que é a nossa referência aqui é a Unicamp, né? Como que é realizado aí essa comunicação com a central e como que a central localiza aí um possível receptor, tá bom? Quem irá receber esse órgão, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode estar me deixando uma pergunta aí via portal que a gente vai se falando, ok? Então vamos lá. Captação e transplante de órgãos. O que é doação de órgãos? O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, fígado, pâncreas, pulmão ou rim, ou tecido, medula ósseo, ossos, córneas, etc., de uma pessoa doente, que é o receptor, por outro órgão ou tecido natural de um doador, vivo ou morto. Então, doação de órgãos, né, como o próprio nome diz, é que esse doador, ele doa, né, algum órgão para o nosso receptor. O doador, ele pode ser vivo, né, é claro que para vivo são alguns tipos de tecidos e órgãos, né, ou também ele pode ser um doador morto, né, constatado uma morte encefálica, né. Quando se constata morte encefálica, muitos órgãos podem ser doados desde que a família autorize, né, tenha ciência dessa vontade do doador e autorize a realização dessa doação. O que é morte encefálica? A morte encefálica é a perda completa ou irreversível das funções encefálicas, que são as funções cerebrais, definida pela cessação das funções corticais e do tronco cerebral, portanto, é a morte de uma pessoa, né? Então, quando não tem mais atividade cerebral, né, é constatado uma morte encefálica, né? Quando o paciente está entubado com sedação, né, a gente costuma dizer que ele está induzido por aparelhos, né? Mas caso aqueles aparelhos fossem desligados ou tentado uma extubação, esse paciente provavelmente, né, na verdade, quando constatado morte encefálica, ele não tem mais nenhum sinal vital, tá bom? O que é morte encefálica? Após a parada cardiorrespiratória, pode ser realizada a doação de tecidos, como córnea, pele, músculo esquelético, por exemplo. A Lei 9.434 estabelece que doação de órgão pós-morte só pode ser feita quando for constatada a morte encefálica. A doação só poderá ser realizada no caso de paciente em morte encefálica se houver autorização de um familiar, como previsto em lei. Por isso que existem tantos aí marketing, né, divulgação, anúncios, né, dizendo que se você deseja ser um doador, você precisa comunicar à sua família, porque pela lei, né, mesmo que eu me declare como doador, né, se eu não autorizo a minha família a realizar a doação dos meus órgãos, pela lei, se a família não autorizar esse procedimento, não é efetuado, tá? Se os familiares não autorizarem, a doação não poderá ser realizada. Como é feito o diagnóstico de morte encefálica? Então, quando esse paciente aí sofre um AVC, algum traumatismo craniano grave, alguma coisa do tipo, né? Esse paciente ele pode evoluir para uma morte encefálica. E aí é realizado todos os exames, né? Encefalocardiograma, exames laboratoriais, enfim, até às vezes ressonância para ver se tem alguma atividade cerebral, tá? E esses exames, no mínimo de dúvida, eles são todos repetidos, tá bom? Então vamos lá. Como é feito o diagnóstico de uma morte encefálica? A constatação da morte encefálica deverá ser feita por médicos com capacitação específica, observando o protocolo estabelecido.
Para o diagnóstico de morte encefálica, são realizados critérios precisos, padronizados e passíveis de serem realizados em todo o território nacional. Então, esse exame, né, esse diagnóstico de morte encefálica, segue todo um protocolo, como eu falei para vocês, é realizado diversos exames, né? Exame de imagem, encefalocardiograma, exames laboratoriais, e todos esses protocolos são do território nosso nacional, né? Então, se tiver aí uma morte encefálica lá em Brasília, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, todos os médicos capacitados para constatar uma morte encefálica, eles irão seguir os mesmos protocolos. Lembrando que os médicos, né, que constatam a morte cerebral, né, encefálica, eles não podem participar de nenhuma equipe de captação de órgãos, né? Então, eles não podem ser médicos captadores de órgãos, tá bom? Isso tudo pela lei, claro. Aí eu deixei aí alguns cuidados de enfermagem. Então, após que o nosso paciente que está lá na UTI, né, foi constatado uma morte encefálica, é necessário que a enfermagem tome alguns cuidados, né, realize alguns procedimentos justamente para preservar aqueles órgãos que serão doados, tá bom? Então, um desses cuidados aí de enfermagem engloba controle hemodinâmico, realizar controle hídrico rigoroso, reposição volêmica em acesso venoso calibroso, controle de glicemia, atentar a qualquer distúrbio de coagulação, monitorização de eletrocardiograma, então esse paciente ele precisa estar monitorado, tá? Manutenção adequada de ventilação e oxigenação. Provavelmente, nos 100% dos casos, o paciente vai estar entubado, então a gente precisa manter os parâmetros respiratórios, né? E todos os cuidados lá, questão de ventilador, né? De extubação, enfim. Executar manobra de parada cardiorrespiratória básica e avançada, se for necessário. Estabelecer um diálogo com a família desde o momento da internação do paciente até o provável diagnóstico de morte encefálica, oferecendo-lhe apoio emocional. É claro que quando se trata aí de doação de órgãos, né, toda uma equipe multi está envolvida, né? Mas principalmente a enfermagem que está ali beira-leito, cuidando daquele paciente, né, preservando aqueles órgãos, tem um grande contato aí muitas vezes numa visita familiar, precisa também dar esse suporte de acolher a família, tá bom? Captação de órgãos. A captação de órgãos se dá pelas seguintes etapas. Então, quando existe um possível doador, então lá no meu hospital teve um paciente que foi constatado morte encefálica, né? Ele é um possível doador. Para que ele seja constatado realmente um doador, precisa seguir algumas etapas, né? A primeira dela é a identificação do potencial doador. Então, eu identifiquei realmente que é uma morte encefálica e é um possível doador, a família aceitou, tá? Notificação, eu preciso notificar a minha central de regulação de órgãos, tá? Avaliação, essa central, ela vai até o hospital avaliar o paciente, então conversa com a família, solicita novos exames laboratoriais ao paciente, às vezes, né, realiza novamente a constatação de morte encefálica, tá? Informação do doador efetivo, então essa central, né, esses profissionais que vêm aí da central, conversam com os familiares, olham todo o histórico no prontuário do paciente para saber se ele tem alguma comorbidade, o tipo sanguíneo, né, o sexo, idade, enfim. Seleção dos receptores. Depois que essa central, ela captou todas essas informações necessárias, lá na central, eles têm um banco de dados nacional que aí, conforme o perfil que a central identificou desse doador, eles reconhecem um possível receptor. E é claro que uma pessoa ela pode doar vários órgãos. Então, o beneficiário aí, um receptor beneficiário, não vai ser apenas um, pode ser várias pessoas, tá bom? Identificação das equipes transplantadoras. Então, se eu identifiquei que existe um possível receptor de coração lá em Brasília e um possível receptor de pulmão lá no Rio de Janeiro, então essa central, né, ela comunica essas equipes transplantadoras, né, que existe um órgão disponível para esse receptor, e essas equipes
transplantadoras, elas vêm até a instituição em que está meu paciente doador para captar esses órgãos. Então, quando é constatada uma morte encefálica, a família é ciente, esse paciente doador, né? Claro, preservando todos os órgãos ali, a questão de assistência de enfermagem, né? Ele vai até o centro cirúrgico e aí tem a visita de várias equipes, né? Tudo instantaneamente, é tudo muito rápido. Tanto que em instituições, em cidades que tem doação de órgão, às vezes as equipes vêm até de helicóptero, né? Justamente que aí cada equipe retira o órgão que vai ser transplantado, que vai ser doado a um receptor. Então, uma equipe vem e retira o coração, a outra equipe vem e retira os pulmões, né? A outra equipe vem e retira a córnea. E aí, o hospital, né, em que está lá o nosso doador, ele tem função, capacidade, né? Capacidade não, é mais que função de restabelecer o corpo ali do paciente, né? Deixar os critérios possíveis para entrega ao familiar, né? Então, é como se fosse um procedimento cirúrgico mesmo, né? Então, realizar lá, fez a incisão, vai ter que ter a sutura posteriormente, né? Os cuidados aí com possíveis sangramentos, né? Tudo isso. Depois disso, os órgãos, né? Que aí eles são transplantados ao receptor, né? É claro que pode ter reação ou não futura, que isso a gente vai discutir um pouco depois. E a liberação do corpo do nosso doador. Então, depois que esse paciente saiu do centro cirúrgico, né? Como se fosse uma cirurgia mesmo, né? Com sutura, né? Às vezes estalcar algum sangramento, alguma coisa do tipo. Esse paciente, né, é realizada a liberação do corpo. Então, aí a família recebe orientações de como proceder aí com a questão do luto, né, a questão do funeral, enfim. E eu vou explicar agora, basicamente, tudo que eu já falei, né, mas resumidamente aí, cada etapa. Então, a primeira etapa lá, identificação do potencial doador. Um doador em potencial é um paciente com morte encefálica, internado no hospital sob cuidados intensivos. Nesse período, é informado à família a possibilidade de doações de órgãos. Caso a família concorde com a doação, viabiliza-se a remoção dos órgãos depois de o diagnóstico de morte encefálica se confirmar. A notificação deste diagnóstico é obrigatória por lei. Cabe ressaltar que nenhum dos médicos responsáveis pelo diagnóstico de morte encefálica pode fazer parte de uma equipe transplantadora. Notificação. O hospital notifica a central de transplante sobre um paciente com suspeita de morte encefálica, que é um potencial doador. No estado de São Paulo, a captação se faz de forma regionalizada. A central de transplante repassa a notificação para a organização de procura de órgãos, que cobre a região do hospital notificador. Então, a nossa referência aqui é Campinas, tá bom? Avaliação. A organização de procura de órgãos ou a central de transplante se dirige ao hospital e avalia o doador com base na sua história clínica, antecedentes médicos e exames laboratoriais. Avalia-se a viabilidade dos órgãos, bem como a sorologia para afastar doenças infecciosas e testes de compatibilidade com prováveis receptores. Informação do doador efetivo. A organização aí de procura de órgãos, então, informa a central de transplante quando o doador já tem toda a avaliação completa e o mesmo é viável. São passadas todas as informações colhidas, resultados de exame, peso, altura, medicação em uso, condições hemodinâmicas atuais, bem como local e hora marcada para a extração de órgãos. Seleção dos receptores. Todo paciente que precisa de transplante é inscrito na lista única de receptores do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde, cuja ordem é seguida com rigor, sob supervisão do Ministério Público, por uma equipe responsável pelo procedimento do transplante. A partir desse cadastro, a central de transplante emite uma lista de receptores inscritos, compatíveis para o doador. No caso dos rins, deve-se fazer ainda uma nova seleção por compatibilidade imunológica ou histológica. Então, é realizado todo um filtro, né, para saber
aquele doador, quais os critérios, os fatores que se enquadram aí no outro receptor, tá bom? Por mais que sigam uma lista de espera, né, precisa ter critérios, tá bom? Precisa ser compatível aquele doador. Identificação das equipes transplantadoras. A central de transplante informa a equipe de transplante sobre a existência do doador e qual paciente receptor foi nomeado. Cabe à equipe decidir sobre a utilização ou não deste órgão, uma vez que é o médico o conhecedor do estado atual e condições clínicas de seu paciente. Então também pode acontecer, né, que meu paciente está lá na fila de espera, então surgiu um doador compatível a esse paciente receptor, mas o médico que assiste, que acompanha esse paciente receptor, ele vê que não é pertinente realizar aquele procedimento, né? Aquela realização de cirurgia, né? Então, tudo vai variar das condições clínicas do meu paciente. Então, se ele está em um momento de deteriorização aí, né? Não é o momento adequado para fazer um transplante, que esse meu paciente pode evoluir a óbito, esse paciente receptor. Então, muitas vezes cabe ao médico decidir a realização do transplante ou não, tá bom? Os órgãos. As equipes fazem a extração no hospital onde se encontra o doador em centro cirúrgico, respeitando todas as técnicas de asepsia e preservação dos órgãos. Terminando o procedimento, as equipes se dirigem para seus hospitais de origem para procederem ao transplante. Liberação do corpo. O corpo é entregue à família condignamente recomposto, sendo fornecida toda a orientação necessária. Doação de órgãos. Agora a gente vai falar, né, quais os órgãos aí, o que é doação e quais os órgãos que podem ser doados, tá? Quero ser doador de órgãos. O que fazer? Para ser um doador, basta conversar com a sua família sobre o seu desejo de ser doador e deixar claro que eles, seus familiares, devem autorizar a doação de órgãos. No Brasil, a doação de órgãos só será feita após a autorização da família. E aí, quais os tipos de doadores? Lembra que eu comentei com vocês no início dessa aula que existem os doadores vivos, né? E os doadores falecidos. O doador vivo pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. Ou seja, um doador vivo, ele não pode dizer, eu vou doar meu coração ao meu filho, tá? Isso não pode ser realizado, né? Pelas leis, né? Por questões aí judiciais também, né? É proibido um doador vivo doar algum órgão que seja vital para a sua saúde, tá? O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Pela lei, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores, não parentes só com autorização judicial. Doador falecido são pacientes com morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como traumatismos cranianos ou AVC, derrame cerebral. Qual o tempo de isquemia de cada órgão? O tempo de isquemia é o tempo de retirada de um órgão e transplante desde outra pessoa. Então, o coração, né? No momento que eu retirei o coração lá do meu doador, tem até 4 horas para ele ser transplantado no meu paciente receptor, tá? A vida útil dele fora do corpo, né? O corpo humano é de 4 horas. É claro que tem que ter todas as condições lá de refrigeração, né, de tudo mais aí para transporte, tá? Pulmão, de 4 a 6 horas, rim, 48 horas, fígado, 12 horas e pâncreas, 12 horas. Órgãos que podem ser doados. Então, quando a gente fala de morte cerebral, que afetou lá o meu cérebro, né, eu posso doar aí pulmões, rins, medula óssea, fígado, pâncreas e coração, desde que esse paciente esteja recebendo cuidados intensivos, tá? Quando se trata aí de morte cardíaca, né, eu posso doar. Então, quando o meu coração teve uma parada cardiorrespiratória, cardíaca, né, infelizmente eu não tenho mais o bombeamento sanguíneo. Por isso que alguns órgãos aí entram em falência, né? E quando esses órgãos entram em falência, eles não podem ser doados, tá? Então, quando é uma morte cardíaca, eu posso doar apenas
vasos sanguíneos, córneas, pele, ossos ou cartilagens, tá? Complicações após o transplante. Complicações que ocorrem após um transplante incluem rejeição, então pode ter essa rejeição de órgão, tá? Infecção, porque é um procedimento detalhado, ainda mais quando se fala de procedimentos cardíacos, pode ter infecção, tá? Câncer, aterosclerose, problemas renais, gota, doença de enxerto contra o hospedeiro e osteoporose, quando se trata de questões ósseas, tá? A rejeição, quando ocorre, começa pouco depois do transplante, mas pode desencadear-se semana, meses ou até mesmo anos depois. Então, é um processo de recuperação, assim, lento e variado, tá? Do mesmo jeito que eu posso ter reação aí na primeira semana, no primeiro mês, isso pode demorar 5, 6 anos para ter alguma reação, tá? Os sintomas de rejeição variam dependendo do órgão transplantado e quando ocorre a rejeição. Se a rejeição ocorrer logo após o transplante, os sintomas são febre, calafrios, náuseas, cansaços, mudanças bruscas de pressão arterial. Normalmente esse paciente aí está entrando num quadro infeccioso, tá? Infecções. As infecções que podem se desenvolver em receptores de transplantes são as mesmas que podem se desenvolver em qualquer pessoa se recuperando em uma cirurgia. Essas infecções incluem as infecções no local da cirurgia ou no órgão transplantado, pneumonia ou infecção do trato urinário. Câncer. O desenvolvimento de certos cânceres é mais provável quando imunossupressores são tomados por muito tempo, como ocorrem após um transplante. Esses cânceres incluem certos tipos de câncer de pele, linfoma, câncer de colo de útero e sarcoma. O tratamento é parecido ao dado ao indivíduo que não passou por transplantes, mas, por vezes, durante o tratamento de câncer, os imunossupressores são interrompidos ou as doses são diminuídas. Isso tudo é claro que vai depender de paciente para paciente, né? Pacientes oncológicos aí que foram transplantados é um cuidado variado, né? Depende muito da história clínica, das condições e tudo mais. Aterosclerose, né? Que é depósito de gordura nas artérias. Pode se desenvolver, pois alguns imunossupressores aumentam os níveis de colesterol e de outras gorduras, que são os lipídios, tá? Essas gorduras acumulam-se nas paredes das artérias e reduzem ou entopem a corrente sanguínea, causando um ataque cardíaco ou um derrame. Problemas renais. Problemas renais se desenvolvem em cerca de 15 a 20% dos indivíduos com órgão transplantado, em especial o intestino delgado. Os rins tornam-se menos capazes de remover os resíduos que então se acumulam no sangue. Gota. Gota é comum, especialmente após um transplante de coração ou de rim. Pode ser grave e progredir rapidamente, especialmente se o indivíduo tiver tido gota antes do transplante ou se tomou ciclosporina ou tacrolimo, que é uma das medicações aí contra esse tipo de diagnóstico, tá? Doença de enxerto contra o hospedeiro. A doença do enxerto contra o hospedeiro ocorre quando os glóbulos brancos do doador atacam o tecido do receptor. Essa doença ocorre com frequência em receptores de transplante de células-troncos, mas pode ocorrer em receptores de transplante de fígado e do intestino delgado. Os sintomas podem incluir febre, erupção cutânea, icterícia, vômito, diarreia, dores abdominais, perda de peso e aumento do risco de infecções. Essas reações, né, elas podem ser fatais caso não sejam tratadas em tempo hábil. Osteoporose e diminuição do crescimento. O uso de imunossupressores, especialmente os corticoides, pode resultar em osteoporose em pessoas em risco de desenvolver osteoporose antes do transplante. Em criança, o uso de imunossupressores pode resultar em diminuição do crescimento. Então, é claro que existem os seus riscos, as suas reações adversas, né? Conforme qualquer outro procedimento cirúrgico, né? Qualquer outro procedimento assistencial, tá bom?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí via portal e a gente vai se falando, ok? Muito obrigada pela participação, beijão e até mais!